Olá, vamos iniciar então o segundo vídeo dessa semana. A gente vai discutir agora linhas de força ou linhas de campo elétrico, que nada mais são do que uma representação geométrica, então um desenho de como que se comporta o campo elétrico naquele ponto do espaço. Tá? Então isso aqui é uma forma que a gente tem de uma maneira um pouco mais simples, desenhar o campo elétrico e com algumas informações a respeito das linhas de força, conseguir definir direção, sentido e fazer um comparativo entre os módulos, beleza? Então aqui, ó, pessoal, se eu tiver uma carga positiva, as linhas de força ou linhas de campo elétrico, elas vão ser sempre radiais saindo da carga, como está aqui o nosso desenho, né, aqui na esquerda da tela de vocês. Se a minha carga for negativa, as linhas de força vão estar apontando para a carga. Justamente por quê? Porque a gente aprendeu que o vetor campo elétrico sai da carga positiva e chega na carga negativa. Então aqui estão os desenhos, tá? Das linhas de campo elétrico ou linhas de força em cargas pontuais, numa carga sozinha positiva, numa carga sozinha negativa. A gente fala que essas linhas são radiais, né? Porque elas formam como se fossem raios ali, tá? Raio de uma circunferência. Pois bem, mas o que interessa mais para nós é discutirmos outras situações em que você tem mais do que uma carga. Então aqui na tela eu coloquei para vocês a representação de um dipolo elétrico. O que é um dipolo elétrico? São duas cargas, uma positiva e uma negativa, que o módulo das duas é o mesmo. Tá? Então o valor delas é o mesmo, só que uma é positivo e outra é negativo. O que está acontecendo aqui? Aqui a gente vai ter que analisar com bastante calma. Eu vou até pegar a caneta aqui para poder desenhar para vocês. Então o que acontece neste caso? Primeiro, você tem a carga positiva e a carga negativa. Percebe que as linhas, elas formam um desenho só. Então agora as minhas linhas de força é um desenho para o conjunto de cargas, tá? Não é um para cada carga. Elas estão saindo da carga positiva e chegando na carga negativa, como é o padrão, né, que você conhece aqui. Aí a pergunta é o seguinte, o que mais que eu consigo fazer nesse ponto? Quando você tem as linhas de força de um sistema de cargas, e eu pergunto para você, por exemplo, ó, aqui tem um ponto P, tá vendo o desenho verdinho que eu fiz ali? Eu pergunto assim para você, qual é o valor do campo elétrico, o vetor do campo elétrico nesse ponto? Você sabe que o vetor campo elétrico nesse ponto vai ser um vetor que ele é tangente com a linha de força e na direção da linha de força. Então a setinha está para a direita, né, no teu desenho. O campo elétrico está ali também. Veja, ele é tangente com aquele desenho daquela linha. Aqui é importante perceber, a linha, pessoal, não é o vetor. O vetor é uma seta, tá? A linha é a linha de força. Se você pegasse um outro ponto, ó, pega aqui, ó, aqui embaixo, um outro ponto chamado um ponto P2. Como que seria o vetor ali? O vetor ali, mesma coisa, ó, vai ser tangente com a linha de força apontando na direção da linha. Se eu pegar um outro ponto qualquer, aqui, por exemplo, ó, um outro ponto aqui, um ponto P3, mesma coisa. Tá aqui o vetor tangente com a linha de força apontando para cá, seguindo a seta. Beleza? Então isso é uma coisa que eu consigo determinar em cada ponto a direção e sentido do vetor. Outra coisa que eu consigo mensurar. Eu consigo fazer um comparativo entre o módulo do vetor campo elétrico numa certa região. Então, por exemplo, ó, se eu falar assim para você, ó, aqui eu tenho um ponto A, tá bom? O ponto A está aqui, ó, nesse pontinho aqui. E aqui, assim, ó, eu tenho um ponto B. O que você sabe a respeito do módulo do campo elétrico nesses pontos? Bom, o que você vai ter que analisar? Você vai fazer uma análise que a gente chama de densidade de linhas. Então, eu vou pegar como se eu fosse um quadrado, um retângulo aqui, de mesma área, de mesmo tamanho, aproximadamente do mesmo tamanho aqui, né? E eu vou verificar o seguinte, na região do ponto A, tem mais linhas ou menos linhas que na região do ponto B? Ah, na região do ponto A tem mais linhas. Então, o que significa isso na prática? Significa dizer que o módulo do campo elétrico no ponto A, ele é maior do que o módulo do campo elétrico no ponto B, porque tem mais linhas. Isso quer dizer que quanto mais linha tiver, maior é o módulo do campo naquele ponto. Perfeito, é isso. Tá? Só você fazer um comparativo, observar ali e você resolve o problema. Aí deixa eu mostrar para vocês algumas imagens de questões de vestibular. Tá? Aqui eu não vou fazer a questão em si, mas eu vou mostrar para a gente poder discutir um pouquinho. Olha aqui, ó. Isso aqui é o conjunto de linhas de força de um sistema em que eu tinha duas cargas positivas. Tá? Então, em vez de ter, como no exemplo que eu mostrei, um dipolo, em que uma positiva e outra negativa, aqui eu tenho as duas positivas. Olha o que está acontecendo. Ó. As linhas de força estão todas elas saindo das duas cargas,
Porque aqui no caso, né, não tem carga negativa para a linha estar entrando. Então, obrigatoriamente, ela vai ter que estar saindo, ó. Tá saindo todo mundo, ó. Saindo daqui, ó. Saindo, né? Saindo aqui, tudo isso. O que mais que você sabe, ó? Se eu pegar este ponto P aqui, ó, ponto P1, e um outro ponto P2 aqui, o que vai acontecer? O módulo do campo elétrico no P1 é maior que no P2, porque tem mais linhas de campo ali. Outra coisa que você pode analisar, o número de linhas que está chegando, desculpa, que está saindo. O número de linhas que está saindo da carga da esquerda é exatamente o mesmo da carga da direita. Significa dizer que o módulo das duas cargas é o mesmo, tá? Pelo número de linhas, eu posso contar quantas linhas tem, eu consigo definir. Só um parênteses, tá? Eu não consigo saber qual é o valor da carga pela linha de força, eu preciso saber se é maior ou se é menor. Tranquilos? E aí uma coisa interessante, ó, bem aqui no meio, olha aqui, ó, bem aqui no meio não tem linha de força. Por quê? Porque bem no meio, no ponto central, o campo elétrico é zero. Se o campo elétrico é zero, não tem linha de força, não dá para desenhar um vetor ali. Tranquilo? Muito bem. Aí, o que mais que eu posso fazer? Olha aqui um outro exemplo de vestibular. Ó, ele perguntava aqui, fazia afirmativas verdadeiras ou falsas, né, sobre esta determinada situação. O que você consegue perceber? Para começar a conversa. A carga A tem um monte de linhas saindo. A carga B tem algumas linhas chegando, poucas. Então, primeiro, a carga A é positiva, né? Está desenhado o sinal aqui, mas eu sei que o módulo da carga A é maior que o módulo da carga B. Olha aqui, ó, carga A em módulo é maior que a carga B em módulo, tá? Por que eu posso afirmar isso? Porque o número de linhas que tem ali é maior, né? Então, isso eu consigo montar. Outra coisa, olha o desenho aqui, ó. Existe uma região aqui, ó, que não tem campo elétrico, por exemplo. Tá? Por que não tem campo elétrico? Porque a resultante dá zero dos dois campos. Tá bom? Então, isso são coisas que eu consigo delimitar. De um modo geral, questões envolvendo linhas de força, elas são bem visuais. Ela vai pedir para você determinar, vai dar 2 pontos, né? Vai pedir para comparar em qual dos pontos o campo elétrico é maior, onde tiver mais linhas concentradas, qual a direção e sentido do vetor. Direção e sentido do vetor é tangente à linha de campo, naquele ponto. E aí está resolvido. Beleza, pessoal? Então, primeira parte aqui desse segundo vídeo, resolvido, linhas de força. A segunda parte agora, eu quero discutir com vocês, é isso aqui, ó. Formação de relâmpagos. Então, agora, nós já estamos conseguindo pegar o que a gente aprendeu esse ano e aplicar no dia a dia. Porque as primeiras aulas elas eram muito teóricas, né? Você estava aprendendo o conceito, não tinha muito como aplicar. Porque a natureza ela envolve situações bastante complexas. Aqui a gente já consegue discutir um pouquinho sobre formação de relâmpagos. Então, em poucas palavras, tá? Até porque tem um outro vídeo que eu vou colocar na aula de vocês que explica melhor a formação de relâmpagos com mais detalhes, tá? É um vídeo que eu compilei de outros vídeos do YouTube, mas é o que eu quero explicar de maneira mais conceitual. O que acontece? Nós temos as nuvens, tá? E nas nuvens nós temos várias coisas que foram carregadas no processo de formação da nuvem. Então tem pólen, tem poeira, tem cristais de gelo, tem um monte de coisa na nuvem. Quando uma nuvem, né, ou um material da nuvem começa a atritar com outro material da nuvem, a gente já aprendeu que quando eu tenho um atrito entre materiais distintos, ocorre uma eletrização por atrito, em que parte do material fica positivo e o outro material fica negativo. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer exatamente isso, uma eletrização por atrito, e eu vou ter cargas positivas e cargas negativas nessa nuvem. Tá bom? Isso que vai acontecer. Aí, essas nuvens bem grandes, tá? Elas têm ventos dentro dela. E de um modo geral, na grande maioria das vezes, a parte de baixo da nuvem acaba concentrando as cargas negativas e a parte de cima acaba concentrando as cargas positivas. Tá? Estou fazendo um desenho aqui, né? Só para a gente brincar. Bom, aí o que aconteceu? Eu tenho carga positiva e tenho carga negativa. Essas cargas negativas daqui vão acabar induzindo aqui na Terra. Ou seja, vão empurrar os elétrons da Terra mais para baixo. E a gente vai ficar com cargas positivas aqui mais em cima. Muito bem. Aí olha que bonitinho, ó. Eu tenho agora cargas positivas, eu tenho cargas negativas. E eu estou formando aqui, ó, um sistema que vai ter campo elétrico. Porque o campo elétrico não é gerado por cargas, e o nosso campo elétrico ele vai da carga positiva para negativa. Então acabou surgindo aqui, ó, um campo elétrico, tá? Um campo elétrico, isso aqui é um campo, não é o raio ainda, tá? Isso aqui é o campo elétrico, neste caso, de baixo para cima.
Aí entra um conceito que vocês ainda não ouviram falar, que é o conceito chamado de rigidez dielétrica. Tá? O que é a rigidez dielétrica, pessoal? Rigidez dielétrica é um valor limite para o qual um material se torna condutor. É um valor de campo elétrico. Então, se a gente pegar aqui, pessoal, como exemplo, tá? Vou pegar apenas como exemplo, a rigidez dielétrica do ar, aqui, ó, rigidez dielétrica do ar, ela vale 3/10⁶ volts por metro. Tá? 3/10⁶ volts por metro. O que significa isso aqui? Significa dizer o seguinte: o ar atmosférico ele é isolante elétrico até que você aplique nele um campo elétrico de, no mínimo, 3/10⁶. Com 3/10⁶, ele se torna condutor. Eu comentei com vocês na primeira aula que o conceito de isolante e condutor ele é bem mais amplo do que a gente aprende lá no ensino fundamental. Tá? O material não é sempre isolante, não é sempre condutor. Ele é numa certa condição isolante, numa certa condição condutor. O exemplo do ar. O ar, a gente fala que ele é isolante elétrico. Mas se eu aplicar um campo elétrico acima de 3/10⁶, ele vai se tornar condutor, assim como qualquer material. Basicamente, qualquer material tem um valor de rigidez dielétrica, beleza? Aí o que vai acontecer aqui? Nós temos o campo elétrico, deixa eu só apagar o valor da rigidez aqui, que foi criado por essas nuvens, né? Pelas cargas elétricas da nuvem. Só que aí o que vai acontecer? Conforme a carga elétrica da nuvem vai aumentando o campo elétrico. Porque o campo elétrico depende da carga elétrica. Se em determinado momento nós tivermos um campo elétrico igual ou maior do que o valor da rigidez, que é 3/10⁶, esse material vai se tornar condutor, e aí o que vai acontecer? Nós teremos um relâmpago, teremos uma descarga aqui, ó. Uma descarga do quê? Os elétrons que estão aqui virão para a Terra. Então isso é o relâmpago. O relâmpago é quando o ar se torna condutor, por ter atingido o valor da rigidez dielétrica, e daí as cargas que estavam na nuvem chegam até a Terra. É isso aqui, tá? Simples, né? Tranquilo, é um conceito, basicamente, de um conceito de campo elétrico. Aí deixa eu mostrar uma outra coisinha para vocês aqui. Olha que interessante. E se você tiver uma árvore? Já ouviu falar que o relâmpago procura as árvores, alguma coisa assim, e que você não deve ficar embaixo das árvores numa tempestade. Por que isso aqui acontece? Basicamente isso aqui acontece por causa da equação do campo elétrico. Ó. A equação do campo elétrico é constante vezes carga por d ao quadrado, certo? Se você observar essa relação matemática aqui, ó, quanto menor for a distância, maior é o campo elétrico, beleza? Então, se você observar, ó, quando você pega uma situação que tem a nuvem está carregada, a distância da nuvem até a árvore é menor, do que a distância entre a nuvem e o solo. Concordam? Essa é a ideia que nós temos aqui, ó. Distância. Então, nesse caso, como a distância é menor, o campo elétrico se torna maior. Aí é mais fácil o campo elétrico atingir o valor da rigidez dielétrica do ar e o ar tornar-se condutor. E daí o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter o relâmpago dando aonde? Dando na árvore. Aí, se você está aqui embaixo da árvore, dá problema. Então, você não deve ficar próximo de árvores ou de pontos altos. Na verdade, não é só árvore, né? É qualquer ponto alto que isso aí acontece. Tranquilo, pessoal? Então, aqui envolve o conceito de rigidez e a formação de relâmpagos. Se você parar para pensar um pouquinho, é a mesma coisa que acontece no fogão da sua casa. Quando você aperta aquele acendedor automático do fogão. Você tem ali um campo elétrico grande, porque a distância é muito pequenininha, e aquele campo elétrico ultrapassa o valor de 3/10⁶. Por isso, o ar torna-se condutor, dá uma faísca e acende o fogão. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Física está aí no dia a dia. Então, você tem o relâmpago e o acendedor do fogão, é basicamente o mesmo processo, obviamente que com correntes muito diferentes, né? A quantidade de carga é muito diferente. Beleza? Então, fechamos esse assunto aqui. Tá? Na próxima semana começaremos a ver potencial elétrico. Qualquer dúvida, só encaminhar as dúvidas pelo nosso AVA. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana, bons estudos para todos.